revelação que vem do trono de Deus para o meu espírito. Eu quero que essa revelação invada a minha alma e me liberte e me transforme na imagem e semelhança de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu vou assim, vamos trabalhar o tema, lembrando algumas coisas e entrando dentro desse assunto. Porque isso tem que ficar bem claro em você, porque você não vai ser apenas liberto, mas você é um libertador. Você já é um libertador, talvez você não soubesse, você foi chamado para exercer isso no seu dia a dia. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. A Bíblia diz assim, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz também, assim como foi Cristo no mundo, assim sois vós também. Então, se assim como foi Cristo no mundo, assim somos nós, você também está aqui para desfazer as obras do diabo na vida das pessoas. E você tem que entender que aonde você chegar é para isso. O ambiente que você anda é para fazer isso. Lá na escola, tem pessoas que estão do seu lado, que estão morrendo, que estão mortas. E você tem que ter a sensibilidade de um libertador. Você tem que ter a capacidade de aplicar o óleo nessa pessoa. O libertador anda com óleo na sua bagagem. Você vai sair daqui, o Espírito Santo, você já tem esse óleo na sua vida, o Espírito Santo. Mas você não sabia aplicar, mas você vai começar a aplicar o óleo do Espírito Santo nas feridas da alma das pessoas. Então, quando nós falamos em libertação, é um assunto que a gente, como foi falado aqui, a pastora Nelma falou ontem aqui, que a gente pensa logo nas pessoas que estão lá no mundo. E para muitas pessoas, quando elas ouviram, talvez para algumas aqui, em algum lugar, quem já ouviu isso, que libertação é para filhos de Deus, as pessoas disseram, não, já aceitei Jesus, estou liberto. Eis que fizeram nova todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, mas por que essa pessoa ainda mente? Por que essa pessoa ainda é iracunda? Por que essa pessoa muitas das vezes ainda chama um palavrão? Por que essa pessoa ela cria contenda? Por que essa pessoa ela tem problema em relacionamentos? Aonde ela chega, ela não consegue desenvolver relacionamentos, às vezes consegue por pouco tempo, mas logo em seguida ela entra num conflito, ela gera conflito sendo crente. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz que eles que fizeram-se nova todas as coisas. Por que isso aí acontece? Será que isso não teria que ser instantâneo? E às vezes, por não compreendermos isso, existe um sentimento de culpa, de auto-rejeição que nós carregamos e que a religião, às vezes a igreja onde nós estamos inseridos, coloca um fardo sobre nós. Dizendo assim, com pouco tempo que você é crente, mas irmão, olha, o senhor não pode. Que negócio é esse? Olha, irmão, o senhor já tem 1 ano na igreja. Então, irmão... E aí a igreja às vezes começa a excluir aquele irmão que tem problemas na sua alma, de comportamento, porque a igreja deu um tempo para ele, ele não conseguiu mudar, e a igreja depois começa a repelir. Ela começa a ignorar aquela pessoa porque ela acha que aquele convívio não foi suficiente, né? Aquele tempo não foi suficiente, aquele irmão não tem jeito. E às vezes eu vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa para você. As pessoas que vão para o céu, elas vão para o céu cheio de falhas. Quantos já não ouviram na igreja dizendo assim, pelas mínimas coisas, muitos vão ficar na vida de Jesus, não vai subir ninguém. Porque quem é que não tem uma mínima coisa na sua vida? Essa pessoa que diz assim, pelas mínimas coisas, ela tem alguma coisa. Então ninguém vai para o céu, meu irmão. A questão de ir para o céu é uma questão que envolve mais o lado do espírito do que da alma. Porque na alma, nós temos muitos problemas que eles só serão realmente arrancados quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, em que o Senhor tirará o que é mortal, o que é corruptível, e revestirá de imortabilidade e de incorruptibilidade, para entrarmos no céu. Porque nem tudo que nós praticamos ou estamos sendo, não o que somos. Eu quero que você mude o seu linguajar. Nunca fale sobre si mesmo e sobre alguém
dizendo assim, fulano é isso. Olha, o irmão é isso, mentiroso. Ele está sendo, porque ele não é mentiroso, ele é filho de Deus. Filho de Deus não é mentiroso. E nem se diga, eu sou isso, eu sou fraco. Você não é fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. Na alma eu ainda tenho algumas fraquezas, mas a Bíblia diz que eu devo dizer para mim que tenho algumas fraquezas, que eu sou forte. A Bíblia diz a alma é fraca, mas o espírito é forte. A carne é fraca. É a Bíblia que diz que a carne é fraca. Se Jesus me salvou e transformou tudo, então a Bíblia não tinha que dizer que a carne é fraca. A carne, o espírito e o corpo humano tudo é forte, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Então o teu espírito ele sempre será mais forte que a tua carne. Enquanto tu tiver que passar por aqui agora, só tem um problema. Que quem tem que administrar isso é o teu espírito. Se tu continuar vivendo da carne, tu vais manifestar fraqueza. Mas se tu viver do espírito, da natureza divina que foi implantado dentro de você, a carne obedecerá o comando que vem do céu, do Espírito Santo, daquele que é o teu mentor espiritual, daquele que é o teu líder, daquele que é o cérebro que pensa. Aleluia, Jesus. Daquele que envia mensagem para o cérebro, para o físico. Para que você seja na terra a imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo? Então isso tem que mudar. Porque é assim que o inimigo consegue iludir as pessoas, enganar, e ele consegue criar tumulto dentro da igreja. E as pessoas chegam na igreja, elas passam alguns dias na igreja, e a igreja se torna tão opressora sobre as pessoas, colocando peso, colocando fardo, que as pessoas não aguentam ficar dizendo, não aguento ser crente. É difícil ser crente, não é difícil. Porque Deus já colocou todo o potencial para você ser um vitorioso e para você... Para a sua vida cristã não ser um peso. Servir a Jesus não tem que ser um peso. Tem que ser prazer. Tem que ser alegria. Porque você tem refrigério sobre a sua alma. Quando você se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo vem habitar em você para trazer refrigério. Aleluia, aleluia. Refrigério, você não está aí sob pressão. Deus não está colocando pressão. Olha, meu filho, cuidado, senão eu vou te jogar no inferno. Porque hoje nós temos visto um evangelho sendo pregado onde Deus, parece que Deus é aquele que está no céu só olhando uma falha e com um raio na mão, para jogar na cabeça de quem falhou. E quando ele erra, Deus, pá! Aí o irmão diz, olha, está enfermo, está em pecado. Pecou. É por isso que ele está sofrendo. Olha, está ruim a situação financeira dele. É pecado. Pode ser pecado. Pecado abre brechas, pode. Mas a forma como eu vou reagir diante das minhas falhas vai determinar se o inimigo ele vai ter ou não autoridade, autonomia para agir na minha vida. Sempre existe um tempo hábil de Deus de arrependimento. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Quando você falha, o diabo não pode logo tocar em você imediatamente não, irmão. Quando você falha, você abre uma brecha. Mas antes que o inimigo entre, você tem que fechar essa brecha. Você não tem que alinhar pecado no seu coração. Você não tem que se conformar com o pecado. Você não tem que tomar forma. Você tem que rejeitar isso na sua vida. Então, quando você aceitou Jesus como Salvador, você foi liberto. Do que você foi liberto? Você tem que entender primeiro isso. Você foi liberto da maldição de Adão. Porque o pecado entrou no mundo. Você foi liberto da maldição de Adão. A maldição de Adão tornou o homem impotente. Ele se tornou impotente, ele não consegue mais ter controle das coisas. Ele perdeu essa relação com o mundo espiritual de Deus, ele ficou desconectado. Agora a direção do homem, ela não vem mais de Deus. Quando o homem pecou, toda a direção para a vida dele, todos os princípios que ele passou a usar para reger sua vida na terra, começaram a nascer nele mesmo. No começo não, Adão foi falando para os filhos sobre Deus, foi passando, mas chegou lá em Noé, Deus olhou para a terra e viu que não havia mais ninguém, só a família de Noé, Deus destrói e começa de novo. Porque senão, irmãos, ia haver uma extinção total da raça humana, porque todos ali já haviam perdido a referência de Deus, estavam vivendo realmente sem qualquer referência do certo e do errado do ponto de vista de Deus.
Entendeu? Seres humanos almáticos que vivem da alma, da carne, eles não têm referência da sua vida em Deus. Eles têm referência que eles constroem para a sua vida. Nós vivemos numa sociedade com 86% que se consideram cristãos, entre evangélicos e católicos. Mas a maioria são pessoas que ainda vivem sob o poder do pecado. Que ainda não foram realmente libertos, ainda não passaram realmente pela cruz, pelo Calvário. E muitos dos que já passaram pelo Calvário ainda se deixam levar pela sua natureza humana e decaída. A natureza de Adão, que ainda exerce força e domínio sobre a sua vida. Então, quando Adão pecou, o homem ficou impossibilitado. Ninguém pode agradar a Deus sem que seja regenerado, sem que nasça de novo. Porque o Espírito, ele só pode ser recriado através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, quando ela é aplicada. O sangue tem que ser aplicado. No Antigo Testamento, Deus mandava aplicar o sangue para purificar as coisas. Tinha que passar o sangue nos objetos. Todos os objetos que estavam dentro do templo, eles foram purificados com sangue. Porque só se tornava puro quando o sangue passava, porque houve cobertura. O que estava manchado tinha que ser separado para Deus. O pecado contaminou tudo no universo, tudo. Então tudo que tem que ser oferecido a Deus tem que estar debaixo de sangue. Para que haja remissão do pecado. Então é por isso que o sangue de Jesus derramou, morreu por todos. Mas a salvação só é aplicada quando o sangue é aplicado na vida da pessoa. E como é que é aplicado? Se com a tua boca confessares, com o teu coração creres, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Como foi que Adão ele entrou no reino das trevas? Como foi que Adão fez aliança com Satanás e aí ele perdeu, ele saiu da aliança com Deus? Quando ele decidiu. Tudo é a decisão. A decisão é o poder que Deus dá ao homem. Irmãos, quando você decide alguma coisa na tua vida, tu estás fazendo uso de uma coisa que só um ser humano tem, tomar decisões. Por isso que toda decisão que você toma é importante, porque essa decisão não vai afetar só você, vai afetar sua família, vai afetar seus filhos, vai afetar a futura geração. Coisas que nós decidimos hoje na nossa vida, você às vezes não tem ideia do quanto isso vai afetar as gerações futuras. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque senão a próxima geração dos teus descendentes serão gerações de pessoas que não conhecerão a Deus e poderão estar debaixo de uma condenação e de um juízo eterno, como a geração de Noé, como Sodoma e Gomorra, onde a Bíblia diz que não havia mais lugar de arrependimento, e Deus tira os únicos que ainda estavam, tinha uma consciência, porque Ló andava com Abraão e conheceu a Deus, mas não estava tão ligado no plano de Deus como Abraão. Mas Deus tirou, porque ainda havia uma consciência. Então isso é uma coisa muito séria. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, o que acontece? Deus, ele restaura a natureza divina. Essa natureza espiritual, que quando a Bíblia diz que o espírito está morto, não é que deixou de existir. É a atividade do mundo espiritual, que não existe mais. Pessoas que nascem de Adão, como toda a raça humana, nascem espiritualmente mortas. É no sentido de que não há mais comunicação com o mundo espiritual de Deus. Essa pessoa está aberta para o mundo espiritual de Satanás, porque o mundo agora está sob a gerência de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então Satanás ele começa a agir na terra, e ele age de duas formas, por opressão e por possessão. Opressão é uma coisa, possessão é outra coisa. Filhos de Deus não podem ser possessos. Filhos de Deus podem até sofrer uma opressão. Que é quando Satanás ele vem, ele começa a instigar, ele começa a trazer engano, ele começa a tentar oprimir, ele começa, através de situações da nossa vida, ele começa a colocar, enxertar, ele começa a minar, entendeu? A nossa vida. Ele começa a se infiltrar. Quando nós vamos, através da nossa alma que não está curada, nossa alma ressentida, nossa alma magoada, nossa alma iracunda, nossa alma violenta, nossa alma, a nossa mente pervertida, vão abrindo essas brechas e ele vai minando.
Mas a ideia dele é chegar um tempo em que ele possa dominar tudo e você volte àquele velho estado, quando a Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Quando Satanás começa, realmente a pessoa cai, desiste, se entrega novamente, volta ao vômito, como a Bíblia diz, o cachorro que volta ao vômito, como o porco, a porca que foi lavada, e você solta, volta para a lama de novo. Aí o estado dessa pessoa é pior, porque quando o diabo vem agora, ele vem para entrar na casa, traz com 7 demônios. E aí o poder dele sobre aquela pessoa, o domínio é maior. Por quê? Porque aquela pessoa já conhece a verdade, ela pode se libertar porque ela tem um conhecimento. Então ele tem que aumentar agora o contingente de demônios para afligir, para dominar e para levar aquela pessoa jamais voltar a ter a sua mente voltada em Deus. E sabe o que aconteceu esses dias? Eu estava escutando um testemunho e a igreja pode ser responsável por isso. Por essas decepções, esses problemas que fazem o diabo minar a mente das pessoas, elas por não terem vigilância, elas vão para o mundo, o diabo pega o cara lá fora. Esses dias eu ouvi um testemunho, fiquei triste, me deu vontade de chorar naquela hora. Depois eu fiquei, quando um rapaz saiu da igreja porque o pastor disciplinou ele porque ele jogava bola. Isso lá atrás, há 30 anos atrás. Quem já passou por isso? Eu tenho amigos que se reconciliaram há 6 anos atrás, passaram 25 anos, 30 anos desviados porque a igreja expulsou eles de dentro da igreja. Porque estavam jogando bola. Pecado. Exercitar o corpo físico é pecado. Chutar um negócio redondo é pecado. Pecado é o ambiente onde eu vou estar, é o que eu vou fazer lá, como eu vou agir lá, o que é que eu vou manifestar lá, naquele ambiente. Porque Jesus estava sempre num ambiente sujo, mas ele estava lá para purificar aquele ambiente. Jesus era criticado pelos religiosos. Se Jesus viesse hoje, ele não caberia dentro de muitas igrejas, porque as igrejas iam ver Jesus nos bares, sentando, conversando com pessoas que estavam com a mesa cheia de cerveja, de cachaça, e Jesus falando para ele: seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Conheçam a verdade vos libertará. Jesus falava essas coisas para pessoas que estavam nesse contexto. Para você falar isso, você tem que ir para dentro desse contexto, mas como uma pessoa liberta. O seu lugar é lá onde estão essas pessoas. Algumas coisas, claro, que não cabem dentro do nosso ambiente espiritual. Mas esse rapaz saiu da igreja e disse: pastor, eu vou sair da igreja que eu gosto. Ele falhou também, falhou. Mas talvez ele não estivesse maduro o suficiente, a igreja não amadureceu ele para isso. Por isso que tem discipulado na igreja, para amadurecer o crente, para ele saber como reagir diante disso e orar por pessoas que têm essa mentalidade. Ele foi para o mundo, se envolveu com o crime e foi morto. Mataram esse rapaz. E eu senti a dor como igreja. Eu disse: meu Deus, nós matamos. Somos nós. A igreja, nós temos matado as pessoas, irmãos. Nós temos que matar. Quem sabe você já matou alguém? Você não sabe. Quem sabe você já matou alguém porque você achou que você era melhor do que ele. E isso não manifesta uma tão grande santidade na sua vida, mas uma ferida que ainda existe na sua alma. Libertação é para crente, é para filho de Deus. Porque pessoas lá no mundo que pode ter até um demônio, você expulsa, eles não aceitam a Jesus, não se submetem à palavra, o demônio vai voltar para dentro deles, eles sempre estarão escravizados. Libertação é para quem vem para o hospital. A igreja tem que ser um hospital para ser tratado, para tomar as doses certas da palavra de Deus, que vai curar o câncer que está na alma dessa pessoa. Glória a Deus, Senhor. Verdade, Senhor. A igreja tem matado muitas pessoas. Deus nos trouxe aqui para nós sermos uma igreja cheia de amor. Aleluia. Libertadores têm que ter amor no coração. Você nunca mais fará isso. Você nunca mais pensará isso sobre o seu irmão. Nunca diga não tem mais jeito, porque enquanto ele tiver vida e dizendo eu estou querendo, tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, as pessoas elas nem acreditam, mas eu estou discipulando uma pessoa, é pai de pessoas que estão aqui no retiro. Eu já fui 2 vezes discipular ele lá e está um pouco embriagado. Se fosse outra pessoa, de outra pessoa, não iria discipular ele. Irmão, vem outra hora aqui. Está embriagado aí. Quando o senhor estiver bem, aí o senhor, porque a palavra
dizer uma coisa séria. Então eu vou... Mas eu perguntei, você quer receber o discipulado? Tem algum problema? Não. Dá para a gente conversar, dá. Você quer servir a Jesus? Quero. Eu quero, eu tenho vontade. Eu não consegui me libertar, mas o discipulado é para isso. Discipulado é para tirar a cultura do mundo do teu coração e trazer a cultura de Deus para o teu coração. Então no discipulado a gente vai tirando essa cultura, esse lixo. Viu? Vamos tirar no discipulado. Daqui a 3 meses você tem que estar melhor do que está aqui agora. Você vai se esforçar. Porque nós somos libertos pela palavra. Conhecereis a verdade. Tu tem que conhecer. Se tu não conhecer, tu não vai ser liberto. Aleluia. Entendeu? E às vezes as pessoas não entendem isso. E às vezes nem dão oportunidade de libertação para as pessoas, porque elas dizem, essa pessoa não quer nada. Mas você tem que chegar com amor, você tem que perguntar, você quer? Se a pessoa disser, eu quero, então fique com ela, cuide dela. Enquanto ela estiver dizendo que quer. De verdade, se ela disser, não, pastor, eu não quero, não quero ser crente. Então, meu irmão, Deus respeita isso. Porque quando Adão vivia em santidade, nem sabia o que era o pecado, ele só conhecia a santidade, ele só conhecia a Deus. Deus mesmo assim disse, é tu que escolhe. Se naquele tempo em que ele só tinha uma opção ali, né? Porque ele só tinha algo, só tinha bondade diante dele, só a santidade, a beleza de Deus diante dele, ele pôde dizer sim para o pecado. Imagine hoje quando você já nasce num contexto onde você vê as duas coisas. As duas coisas são oferecidas e você já tem uma natureza pecaminosa que já é propensa àquilo. Você está entendendo? Então, entenda uma coisa. Eu estou falando tudo isso para que você aprenda isso. Quando você aceitou Jesus, Jesus arrancou a maldição de Adão da tua vida. Tu já fostes aproximado de Deus. Tu fostes reconciliado com Ele. Aleluia. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas feridas que Ele recebeu na sua alma, no seu corpo. Porque quando a Bíblia diz as pisaduras, é as chagas. Não é só o golpe que Ele teve na carne. Jesus foi golpeado na alma. Todas as tuas fragilidades, as tuas debilidades, as tuas fraquezas foram lançadas sobre Ele. Pelas suas pisaduras, tu foste sarado. Aleluia. Glória a Deus. Ele assumiu isso, ele tornou dele, isso é meu, isso aqui eu assumo, eu tomo para mim, eu tiro, eu arranco de ti. Aleluia. Então você já foi. Esse pecado que nos tornava imundos. Por isso que Deus disse que a lepra no Antigo Testamento tinha que separar. As pessoas tinham doença porque elas apontavam para isso. O homem estava separado de Deus. E Deus queria que eles entendessem exatamente isso. Vocês, espiritualmente, um homem assim, uma pessoa doente que contagia outros. E eles não podem ter comunicação comigo porque eu sou santo. E aí Deus enviou Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Tiago capítulo 1, versículo 18. Abra lá. Tiago 1, 18.